Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Comissões em Ação, podcast da OAB São Paulo, que te conecta com as mais de 100 comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, e te mostra tudo que tem sido feito, as lutas, os desafios, os projetos em prol da advocacia, da cidadania e do Estado de Direito. E hoje a gente tem o prazer, o privilégio de receber aqui a doutora Tânia Aoki Carneiro, que é advogada e presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo. Ela também é diretora de Relações Institucionais da Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Doutora Tânia, bem-vinda, um prazer te receber. Boa tarde, agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. O prazer é todo nosso, principalmente para um assunto tão importante como é o da propriedade intelectual, que tem a sua comissão especial aqui na OAB, liderada por você, e eu já queria que você apresentasse para quem nos ouve, nos assiste aqui no nosso podcast, do que se trata o debate sobre a propriedade intelectual. Essa é uma pergunta muito importante, porque a nossa área realmente ela é muito especializada. E nem sempre os colegas, os nossos colegas entendem exatamente do que se trata a propriedade intelectual, porque é um assunto que nas faculdades, pelo menos na minha época, a gente nem tinha muito isso. Até hoje. Não é a matéria obrigatória. A propriedade intelectual ela abrange basicamente as criações intelectuais do homem. E ela é uma área maior que abrange duas sub-áreas, o direito autoral e a propriedade industrial. Aí, basicamente, a diferença entre elas é o objeto. Na área de direitos autorais, nós temos as obras artísticas, literárias e científicas, que são, normalmente a gente fala que são obras de cunho estético, que tem por finalidade apenas o deleite, o aperfeiçoamento aí da inteligência humana, que tem os estudos, as obras literárias. Sim. E a propriedade industrial, ela abrange as criações intelectuais com um caráter técnico, utilitário. Esses são os termos que se usam normalmente aí na doutrina para diferenciar as duas áreas. Essas são as obras, as criações que visam satisfazer algumas necessidades materiais do homem e resolver problemas técnicos do dia a dia. Então, a gente tem essa divisão. Mas, trazendo isso para exemplos concretos, que eu acho que é mais fácil para entender, a parte de propriedade industrial abrange marcas, patentes. Então, nós temos patentes de invenção, de modelo de utilidade, desenho industrial ou design, muitas vezes as pessoas usam essa palavra, indicações geográficas, enfim, tem uma série de institutos cobertos pela propriedade industrial. E ela é abarcada por uma lei específica. Existe uma lei de propriedade industrial no Brasil. E, em paralelo, nós temos as obras autorais, que essas obras são mais fáceis de compreensão porque estão no dia a dia das pessoas. Então, os livros, a música, o cinema. Então, são essas obras que são de caráter mais estético, no conceito que nós usamos aí na doutrina. E são assuntos tratados pela comissão que você preside, E é um tema tão específico, tão assim, é um nicho que, apesar de tão relevante, está presente no dia a dia de todos nós, nesse microfone, eventualmente numa desses utensílios aqui, tem esse direito envolvido, nessa roupa que a gente usa, é algo que não está numa grade curricular obrigatória das faculdades, eventualmente em uma ou duas aulas durante todo o curso de Direito alguém tem acesso minimamente ao tema, mas é algo que precisa ser debatido e a OAB tem gerado esse espaço de diálogo, de debate, de propagação do conhecimento. Como é que você vê esse assunto sendo tratado pela comunidade jurídica? A gente tem literatura suficiente para isso? A gente tem doutrina que cubra esse tipo de direito o suficiente? Eu sei que no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, a gente tem as câmaras empresariais que, salvo engano, são as competentes ali internamente para o debate, acaba especializando. Mas no judiciário como um todo, tem esse conhecimento sendo difundido para alcançar as melhores soluções? Explica para a gente. Hoje a gente tem um material mais vasto na matéria de propriedade intelectual, tanto direitos autorais quanto propriedade industrial. Ultimamente tem se produzido mais obras, artigos específicos, até a própria comissão especial de propriedade intelectual produz obras relativas à matéria. E esse é também um dos nossos projetos aqui. A gente tem também uma obra aí sendo gestada. Mas, assim, antigamente tinha menos, Então, acho que até faz é uma evolução do grau de conscientização da importância da propriedade intelectual. As pessoas não conheciam muito a área, não tinha muita matéria, muito material a respeito disso, mas hoje a gente encontra muito mais, E
E justamente essa importância é reconhecida também pelo judiciário, porque há as varas especializadas, né? Realmente, hoje, no estado de São Paulo, aí no âmbito estadual, na justiça estadual. Nós temos as varas empresariais, né? Tem aqui no Central, e tem as rádios também, que tem as varas empresariais, e elas incluem, né, no seu escopo as ações relacionadas à propriedade industrial. Aí a importância é aquela distinção que a gente fez no começo. Então, quando se trata de direitos autorais, as ações vão para a vara cível. Então, tem essa diferenciação. Então, a gente tem uma certa especialização na parte de propriedade industrial. Sim. E no Tribunal de Justiça tem também as várias, né, as câmaras empresariais. Sim. 2 câmaras, né, reservadas. Que são focadas nesse assunto. Então, isso gera para a gente uma qualidade de decisão melhor. Mas, quando se trata de direito autoral, ela, né, não tem essa especialização. Então, as ações vão para as varas cíveis. Você percebe alguma diferença já na unificação do entendimento da justiça, com a especialidade em relação à propriedade intelectual, na comparação, por exemplo, com o direito autoral? Porque eu imagino que se a gente difunde o debate judicial para muitas varas cíveis, para várias câmaras de direito privado, para o direito autoral a gente tenha mais probabilidade de decisões divergentes, né? Conflitantes, inclusive. E se a gente tem várias especializadas na primeira instância e câmaras reservadas que cuidam disso no tribunal, a tendência de uma uniformidade de entendimento seja maior. Você percebe essa diferença ou não? Não, na prática é realmente isso que ocorre, né? Porque você tem, né, juízes especializados focados naquela matéria e você acaba havendo uma uniformização do entendimento relacionado a determinado ponto na área de propriedade industrial. Na área de direito autoral acaba ficando, né, difusa, né? Sim. A interpretação da lei de direitos autorais. Então, realmente gera, né, de decisões mais divergentes. Né? Um pouco mais de insegurança. Isso. Né? A segurança jurídica é o objetivo principal, né, da especialização. Sim. E essa é uma iniciativa muito importante que a gente tem aqui na Justiça Estadual de São Paulo. Mas, em compensação, na Justiça Federal em São Paulo, nós não temos. Então, no TRF3, da terceira região, ainda não tem aqui em São Paulo uma vara especializada em propriedade industrial, ao contrário do que ocorre no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos lá na Justiça Federal do Rio de Janeiro, que é o TRF2, a segunda região, existem varas especializadas que também não são empresariais, igual aqui em São Paulo, mas a Justiça Estadual de São Paulo, mas elas cuidam de outros assuntos também específicos e abrangem propriedade industrial. E isso gera um ganho muito grande, porque realmente nós temos matérias muito técnicas que envolvem direito, mas também área técnica, e exigem um conhecimento mais especializado. Então, quando a gente está falando de uma nulidade, as ações de nulidade são propostas normalmente na federal por conta do INPI. Sim. O INPI, para quem não sabe, é a autarquia responsável pela concessão das marcas, patentes. Então, como a gente ataca o ato administrativo do INPI, o INPI tem que ser parte, e por isso a competência acaba indo para a federal. Então, por conta da presença da autarquia federal, a competência é deslocada para a federal. E teria demanda o suficiente para justificar a criação de uma vara especializada ou de uma câmara especializada na Justiça Federal, você acha? Olha, o volume maior das ações que envolvem, né, o INPI fica no Rio de Janeiro. Mas hoje a gente vê, né, um movimento de ajuizamento da ação em outros estados também. Então, a gente vê no Distrito Federal, é comum também algumas partes irem para Brasília, porque a sede do INPI oficial é em Brasília. Entendi. Então, acaba havendo também a possibilidade de ajuizamento lá. Em São Paulo também eu mesmo tenho ações, né, relacionadas à propriedade industrial. Assim, o volume, a gente não sei se a gente tem quantitativos, né, nem sei se o próprio judiciário tem esses números. Sim. Mas é sempre benéfico, né, você ter um julgador que seja especializado na matéria. Né? Talvez mais um trabalho aí para ser liderado, aí uma campanha, de repente, né? Juntar os números, fazer uma pesquisa, instruir um pleito perante a Justiça Federal que pode ser liderado pela OAB São Paulo através da comissão, né? Acho muito interessante essa busca da segurança jurídica, né? Principalmente para a advocacia que milita nessa área tão específica e tão importante. Agora, Tânia, eu queria entender da comissão, o funcionamento da comissão. Você me disse que é uma comissão recente, de alguma maneira, do funcionamento, está recebendo seus membros, são mais de 100, não é isso? Já que demonstra muito interesse aí, apesar do pouco tempo da comissão, já tem muitos interessados. Explica para a gente os projetos que vocês têm, o que vocês pretendem fazer com os debates, os membros que estão sendo recebidos agora. A gente começou recentemente, né, a nomeação saiu no meio do ano e a gente fez a primeira reunião em agosto.
Sim. Então, a gente já tem uma reunião agora em setembro agendada, porque a gente fez um calendário de reuniões mensais. E a gente fez, por conta da abrangência da área, como eu contei, né, no começo, a propriedade intelectual abrange uma série de temas, a gente organizou a comissão em núcleos temáticos. Então, dentro da comissão, a gente criou núcleos temáticos envolvendo determinadas matérias. Então, a gente tem um núcleo temático de sinais distintivos, de patentes, transferência de tecnologia, resolução de conflitos, que é essa parte de contencioso, tem também de direitos autorais. A gente fez um núcleo de pirataria, né? E também um núcleo editorial para cuidar aí das publicações da comissão. Em cada um desses núcleos, a gente conta com a colaboração de um coordenador, um membro foi eleito para coordenar os trabalhos, e a gente até passou, né, um questionário para os membros, para eles selecionarem quais, né, núcleos eles gostariam de ajudar, sem prejuízo de participar de mais de um, que é uma forma de tentar cobrir realmente todos os assuntos, porque a gente tem que abranger todas as matérias. Então, não tem, isso é um ponto importante, a comissão não está focada em direitos autorais ou em propriedade industrial, propriedade intelectual como um todo. Então, essa é a nossa forma de organização para justamente fazer com que a gente atue, né, num espectro amplo, né, abrangendo todas as matérias importantes na área de propriedade intelectual. Muito legal. E quais são os principais desafios que você reputa para o desempenho da comissão? É a peculiaridade da matéria? É alcançar o maior número de advogados? Quais são os desafios que você consegue já visualizar? Como a gente falou, a área é muito específica, né? Então, Sim. As dificuldades, os desafios que a gente enfrenta surgem justamente da especialização. Então, a gente tem como foco difundir o conhecimento. Então, não só para aqueles que já atuam na área, mas fazer com que demais colegas e outros profissionais que estejam interessados no assunto, estudantes, né, que tenham interesse, tenham contato, né, com esse assunto, que é muito importante, e também uma conscientização da parte da sociedade, né, que eu acho que isso é um ponto relevante, porque a gente tem, né, acho que o papel de fazer com que difundir o conhecimento, sim, não só entre os colegas, mas também entre os titulares dos direitos, porque muitos titulares não sabem, né, o que eles podem pleitear, a que ter direito. Então, acho que essa campanha de conscientização é importante. Inclusive preventiva, né? Isso, né? A gente a gente pode ter comentado os projetos depois, mas uma das iniciativas que a gente tem é justamente tentar difundir esse conhecimento da área de propriedade intelectual para os estudantes, né? Legal. Isso até assim, a gente começou há um mês, mas a gente já tem bastante coisa já em andamento. Bacana. E a gente fez contato com o presidente da comissão da OAB Vai Escola, legal, que também foi recentemente, né, constituída nessa gestão. Sim. E a gente vai fazer com eles um projeto conjunto, obviamente por conta da agenda, o ano que vem, né, para tentar seguir lá nas escolas levando esse conhecimento. Sim. E essa comissão vai produzir uma cartilha. E a gente combinou já que nós vamos introduzir um capítulo de propriedade intelectual. Poxa, que bacana, que bacana. Talvez seja muito interessante também uma parceria com a comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, até porque você sabe que quando tem uma novidade assim, né, quando sai ali daquele tradicional, no penal, civil, processo civil, trabalho, tem muito interesse, principalmente dos mais jovens aí, tanto dos jovens advogados quanto dos futuros advogados, né? E num universo de cada vez mais concorrência na advocacia, em que a especialidade, né, o aprimoramento técnico em determinadas áreas é tão importante. Então, acho que há um campo promissor para a difusão do conhecimento da propriedade intelectual que pode ser liderado naturalmente pela sua comissão da propriedade intelectual, sim, né? A gente tem visto também essa possibilidade de atuação perante as universidades. Até porque a inteligência artificial traz desafios também para a faculdade, porque os alunos eles estão cada vez mais usando as ferramentas de IA para produzir, né, os trabalhos acadêmicos. Né? Dá aquele migué no professor. Né? Então, assim, a gente discutiu isso na primeira reunião, além de ter esse trabalho com as crianças, né, de a gente levar esse conhecimento, também ter uma frente, né, em universidades para conscientizar esses alunos da importância, sim, de criar, né, e usar a ferramenta de IA. Obviamente, hoje a gente tem que, né, contar com ela, né, mas não
substituir, né, eu acho que a produção criativa e intelectual humana, né, pela IA. Isso é um ponto importante, né, que a gente tem que difundir. E a IA hoje, né, traz, né, discussões em todas as áreas e principalmente também na área de propriedade intelectual. Então essa é uma frente aí que realmente a gente tem em vista. O pressuposto da existência do direito à propriedade intelectual é que antes alguém tem alguma criatividade, não é isso? Tem que ter. E a gente está com esse desafio diante de toda essa tecnologia, que já é um tema que eu quero puxar com você. Tânia, como é que você tem visto esse debate todo com a inteligência artificial generativa que tem substituído aí o processo criativo de muita gente? Enfim, as pessoas estão se valendo cada vez mais disso. Claro que tem todos os prós, como isso pode ajudar em tantas áreas aí do conhecimento, mas também tem o desafio de limitar, mitigar boa parte do processo construtivo de uma ideia, né? Como é que você tem visto isso e o impacto disso no direito? Bom, a IA permeia todas as áreas do direito, né? E não seria diferente na área da propriedade intelectual. Há várias discussões, né, relacionadas à IA, principalmente com relação à autoria, né? Então, quem usa a ferramenta de IA é considerado autor, né, daquela determinada criação. Então, existe um debate nesse sentido. E a gente vê isso não só em direitos autorais, mas também na área de propriedade industrial. Inclusive, está, né, em andamento uma consulta pública perante o INPI, né, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a respeito da titularidade das invenções criadas pela inteligência artificial ou com o auxílio da inteligência artificial. Essa é a grande discussão? Se é com ou se é pela? Se a inteligência artificial foi um instrumento ou se foi a criadora? É essa a resposta que o INPI vai dar? É isso? Na realidade, assim, tem uma proposta, né, de alteração das diretrizes de exame dos pedidos de patente que envolvem IA e existe aí um encaminhamento nesse sentido, né? Se foi a criação exclusiva da inteligência artificial, existe a tendência de não se reconhecer a titularidade. Mas isso ainda não é definitivo, né? Porque a consulta pública está em andamento. E aí, na sua opinião, o que poderia gerar esse tipo de conclusão? Seriam os prompts? Quanto menos criatividade no comando, menos participação daquele ser humano, é isso? Justamente a questão é você mensurar... Mas é difícil na prática, né? Mas mensurar em que medida houve a participação intelectual do homem naquela determinada criação. Então, essa é uma questão importante para definir se há ou não aí a autoria do ser humano, né, do inventor nesse ponto. Mas eu acho que realmente, assim, em tese, acho que vai ser mais fácil de colocar no papel, mas na prática vai ser desafiador aí, né, para os examinadores conseguirem aferir, né, em que medida houve ou não, né, uma participação. Que discussão legal. Imagino como deve ser um debate desse na comissão que você preside aí com tantos especialistas na área. Imagino que tem opinião de todo lado, cada uma com seus vários fundamentos técnicos, jurídicos, né? E sem respostas, né? E sem respostas, não é? Pois é. E eu sei que você também tem atuação internacional aí, tem as credenciais para advocacia nos Estados Unidos, você é advogada também por lá, na Califórnia, não é isso? E eu gostaria de entender se esse direito em específico usa muito das fontes internacionais, se colhe muito dos precedentes, do que já tem sido discutido em outros países, e como é que você consegue trazer isso para o debate na comissão também? O direito da propriedade intelectual, aí, tanto o direito autoral quanto o direito da propriedade industrial, é baseado principalmente em tratados internacionais que foram ratificados pela grande maioria dos países. Então, quando a gente está falando de direitos autorais, a gente tem a Convenção de Berna, que tem as bases internacionais mínimas, né, de proteção das obras intelectuais, e essas bases mínimas acabam sendo adotadas, né, por grande parte, né, dos países, como ocorre no Brasil. Então, a Lei de Direitos Autorais, ela incorpora, né, grande parte aí dessas normas, assim como a lei da propriedade industrial também, ela segue mais ou menos as diretrizes da Convenção da União de Paris. Então, existem, e também tem o TRIPS, tem outro tratado. Então, assim, a gente tem bases, né, que são comuns, né, à grande maioria dos países. Até porque os conceitos acabam sendo parecidos. Óbvio que cada país, né, tem essa soberania e a possibilidade de definir de uma forma ou de outra, mas os países acabam adotando, né, uma diretriz única. Então, quando você fala, por exemplo, de patentes, né, você tem conceito de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial.
Então, esses conceitos acabam sendo interpretados de formas parecidas nos países. Certo. Então, há uma base internacional. É por isso que assim, a gente tem realmente, né, uma atuação bem grande no exterior, porque Sim. é um assunto que conversa, né, Sim, claro. facilmente. Né? Não é um assunto, por exemplo, criminal, que você tem assim, muita especificidade de cada país. Né? Sim. As bases da propriedade intelectual acabam sendo as mesmas, né, com relação a todos os países. Então, a gente tem aí uma possibilidade de discutir esses temas, né, em todos, né, os países que têm um entendimento parecido. Óbvio que existem especificidades, por exemplo, os Estados Unidos acabam tendo alguns, né, institutos um pouco diferentes, mas a grande maioria, né, dos países da Europa, né, América do Sul, acabam adotando, seguindo os mesmos princípios. Né? Então, realmente, é uma área que acaba sendo internacional. Né? Poxa, que interessante, hein? É interessantíssimo isso tudo. É um universo, né, tão grande que mexe com tantas questões do nosso dia a dia. Agora, você falou que tem um dos núcleos aí que vocês pretendem debater, que é o da pirataria. Explica pra gente como isso é tratado pela comissão. Bom, a gente tem, por enfoque, tratado da pirataria de forma mais ampla. A gente fala muito de pirataria em direito autoral, mas a pirataria ela permeia em todos os assuntos da propriedade intelectual. Então, assim, os núcleos de direito autoral, de marcas, patentes, poderiam tratar desse assunto também, sim, mas a gente entendeu a relevância de ter, né, um núcleo específico, né, sobre pirataria para dar mais atenção a essa questão, que é um problema ainda persistente no Brasil, infelizmente. Sim. Né? Há grandes iniciativas, né, para tentar erradicar a pirataria, mas, infelizmente, né, hoje ainda não foi possível. Então, inclusive, a gente vai ter, no fim do ano, já estou dando um spoiler aqui, né? A gente tem a ideia de fazer um congresso com esse tema, porque no fim do ano, em dezembro, dia 3 de dezembro, é o Dia Nacional do Combate à Pirataria e Biopirataria. Então, usando esse mote... Biopirataria? Também. O que é a biopirataria? É a pirataria dos ativos, né, que envolvem aí a parte de biotecnologia. Né? Então, a gente tem nessa... Fala-se biopirataria. Muito interessante. Mas a gente, então, como que a gente tem como projeto fazer um evento relacionado a esse assunto, aproveitando, né, esse dia que é celebrado aqui no país, e dar atenção, né, e aí entra a questão de novo de conscientização, enfim, porque sim, enquanto de prevenção que você tinha dito, né? Sim, porque a pirataria e a biopirataria, elas existem também porque a sociedade não se conscientizou ainda a respeito da importância de respeitar os direitos de propriedade intelectual. Sim. Porque a violação, as pessoas conseguem vender, né, produtos piratas porque tem quem compre. Sim. Óbvio que tem uma questão econômica envolvida, né, porque, evidentemente, esses produtos acabam tendo um valor muito menor do que, né, o produto original. Existem esses outros fatores que pesam na questão, mas... Se também você tiver uma conscientização, a pessoa fala assim, olha, eu sei que é mais barato, mas eu não vou comprar, não vou contribuir, porque, infelizmente, isso gera uma cadeia de crimes, né, que se espraiam em outras áreas que não necessariamente são propriedade intelectual. Sim. Então, isso acaba... Né, é uma fonte... Né? Questões fiscais, né? Sim. Sim, muito interessante. Olha, só nesses últimos 10 minutos aí, quantos outros assuntos que conversam com a propriedade intelectual, né? Que envolvem, inclusive, outras comissões. A beleza também dessa transversalidade, né? Uhum. A gente poderia envolver aí, talvez, alguns interesses da Comissão de Direito Internacional, como também da de Direito Digital ou de propriedade de proteção de dados, né? De inteligência artificial, de direito penal, de repente, aqui nesse nosso último exemplo, né? E aí, como é que você pretende também, para o futuro, algumas parcerias com essas outras comissões também, para alguns assuntos que sejam de interesse comum? A gente já, como eu mencionei, já começamos, né, com a comissão da OAB Vai à Escola, mas obviamente com uma iniciativa separada, mas os assuntos eles são transversais, né, como a gente estava conversando aqui. Então, a atuação acho que tem que ser conjunto, né? Porque a gente unir esforços é muito importante. E esses assuntos de propriedade intelectual, eles acabam tocando, né, em diversas outras áreas. A gente tem aqui também a comissão relacionada à moda, né, direito à moda, que abrange, né, direitos autorais também, que toca no que a gente fala. Tem a comissão de inteligência artificial. Então, acho que a gente tem assim, um campo grande, né, largo, para a gente trabalhar em conjunto com diversos outros colegas para contribuir aí com a difusão do conhecimento e aprimoramento aí do sistema no país.
no final das contas são diversas pessoas aí mais do que credenciadas, super gabaritadas, com várias expertises das mais diversas em prol de um bem comum, né? Fortalecimento da advocacia, da sociedade, né? E da segurança, enfim, de tantos objetivos que são comuns também. Tânia, eu queria que você convidasse as pessoas que se interessam por esse tema para participarem da sua comissão. Como é que faz? O que precisa ser feito? São bem-vindos? Podem, eventualmente, no futuro, participando da comissão, colaborar com algumas dessas obras que vocês têm aí no horizonte também? Explica para a gente. A gente, como eu disse, a gente começou faz pouco tempo, a gente já tem, acho que por volta de 150 membros quase, mas evidentemente assim, novos membros são sempre bem-vindos. A importância da colaboração dos colegas é relevante. A gente conta também assim, com estudantes que têm interesse em participar, profissionais de outras áreas, porque como a nossa área, principalmente na parte de patentes, né, abrange também conceitos técnicos, a gente costuma trabalhar com biólogos, engenheiros químicos, engenheiros civis. Então, essa é uma área que precisa, inclusive, do conhecimento técnico dessas pessoas. Sim, né? Tem que dialogar. Sim, porque são conceitos técnicos jurídicos, né? E a gente precisa deles. Porque eu não consigo descrever uma patente. Né? Então, vai precisar do especialista daquele tema. Exato. Então, assim, são todos bem-vindos. No site do OAB existe a possibilidade de entrar lá, tem comissões, você pode acessar. Existe um link para você fazer a sua inscrição. Esse pedido é encaminhado, né, a nós da comissão, e após a avaliação, a aprovação. E temos as nossas reuniões que são tanto presenciais quanto online, a gente está revisando, porque a gente acha importante também o contato, né, pessoal, o networking. Tem que ter. Depois que o fórum ficou vazio, o nosso ambiente de encontro é a OAB, não é isso? É verdade. É verdade. E é até interessante, na primeira reunião, a gente teve a presença de diversos colegas do interior. Que legal. E a gente não tem a oportunidade de encontrar. Até porque é um tema também muito importante para um tema que é muito tratado no interior, que é o do agronegócio, né? A agroindústria, que precisa muito também beber dessa fonte da propriedade intelectual, se resguardar, né? Disseminar o conhecimento. Né? E o Estado de São Paulo, a gente tem aqui, inclusive, anualmente o Congresso de Direito ao Agronegócio, que reúne muitas pessoas que trabalham nessa área também, que podem se tornar membros da sua comissão. Sim, não é? Podem colaborar, né? Mesmo não sendo advogados, a gente também tem a categoria de membros, né, consultores, enfim, então... Sim. A porta está aberta, né? Participem, entrem no site do OAB, façam sua inscrição, serão muito bem-vindos. Poxa, que legal. Tânia Aoki Carneiro, presidente da Comissão Especial da Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, quero te agradecer demais pela sua participação, por essa conversa tão esclarecedora, tão legal, tão interessante, com tantos temas aí que estão no nosso dia a dia e que o direito cuida e que encontra aqui na OAB São Paulo um foro, um ambiente para o debate, para o diálogo. Obrigado, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. E muito obrigado a você também, que nos acompanhou aqui em mais um episódio do podcast Comissões em Ação. Se você gostou, compartilhe, manda para aquele seu colega que pode se interessar por esse assunto, por essa conversa tão legal que a gente teve aqui. Curta este conteúdo e a gente se encontra numa próxima oportunidade, no próximo episódio, em que mais uma comissão estará aqui conosco, trazendo os seus trabalhos que não param na OAB São Paulo. Até a próxima. Tchau.